trabalha uma ação direta de Deus no coração daqueles que assim olham para missões como um dos trabalhos indispensáveis da igreja. Quero também mandar uma palavra de abraço aos nossos irmãos lá em Pernambuco. Nesta hora tem muitos irmãos lá nos assistindo, Rocha. Antes de vir para a igreja, recebi a palavra de um pastor que estava dizendo que estava naquela hora ouvindo uma mensagem que nós pregamos aqui, falando sobre preciosas orações para fins preciosos, orações preciosas, e o pastor estava assistindo há poucos instantes. Graças a Deus pela tecnologia que armazena, estas coisas, deixa lá gravadas, é só a gente apertar um botão e ouvir de novo quando se acha necessário. Fluindo, diz o verso de número 4: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E o texto diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. A outra caiu sobre as pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus aplique sua gloriosa palavra nos nossos corações. A nossa mensagem desta noite é, meus queridos irmãos, a missão da igreja. Como hoje nós estamos num culto da missão evangelizadora do Nordeste, que é exatamente o departamento que tem o compromisso diante de Deus de viver esta missão, de sentir esta missão da igreja, nós queremos falar um pouco sobre isto aqui. Eu já falei algumas vezes sobre esta parábola, mas hoje eu quero me deter em algumas lições que considero serem preciosas para estimular o nosso coração e a gente, de fato, aprender mais de Deus e viver, meus queridos irmãos, isto aqui ensinado e falado por Jesus. Esse texto, meus queridos irmãos, foi vivenciado e desenhado na Galileia. Nela se deu exatamente parte do ministério de Jesus. Quando a gente ouve falar da Galileia, a gente automaticamente vai para Jesus Cristo e vê que parte do seu ministério foi realizado na Galileia. O nome Galileia, meus queridos irmãos, regionalmente faz parte exatamente de uma porção ou de uma parte da Palestina. É claro que a Palestina estava extensa como as outras regiões, mas a Galileia é muito histórica. A Galileia foi onde Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério. E esta parábola, ela se dá exatamente dentro de um quadro em que a gente se empolga por ver a maneira como Jesus conta esta parábola, e em seguida ele mesmo traduz a parábola. Não era apenas ele falar da parábola, mas ele passa em seguida a traduzir, dizer o significado da parábola. Originalmente, a Galileia, meus queridos irmãos, estava distribuída em 12 tribos, em que a gente pode de fato dizer, mesmo havendo antigamente no Velho Testamento uma dispersão, mas a Galileia é o elemento que representa agora, no tempo de Jesus, as 12 tribos de Israel,
porque historicamente lá estavam de fato as principais coisas que no Velho Testamento aconteceram. Agora, em tons de representatividade, a Galileia assim estava para a lembrança, para rever a história entre aqueles que lembravam de Israel e viam como Deus de fato trabalhou no meio daquele povo. A Galileia, meus queridos irmãos, estava rodeada por 3 povos neste período em que Jesus estava aí: os macabeus, os romanos e os sírio-fenícios. Quando a gente olha para esses 3 povos, automaticamente nós podemos ver que a religiosidade e o poder econômico e bélico estava residindo aí. A Galileia era uma região de praia. Geralmente as praias é lugar onde o maior número de pessoas é de pescadores, é de gente humilde. Mas aqui há uma coisa, quase que um contrassenso, porque a Galileia hospedava aqui boa parte de romanos, um bom número de macabeus, e por outro lado a história antiga está presente também na Galileia, porque os sírio-fenícios estavam aí. Quem lembra dos sírio-fenícios vai ver que os sírio-fenícios eram criadores de muitas invenções, e era também um povo extremamente carente da graça de Deus. Lembram da mulher endemoniada? Aliás, que falou acerca de sua filha que estava endemoniada? Era exatamente pertencente a este grupo. Quando vocês leem a mulher sírio-fenícia, logo nós vamos ver que ela chega diante de Jesus e pede socorro, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Mas, meus irmãos, também a Galileia era uma faixa de terra de 64 quilômetros apenas, cortada e protegida exatamente por um mar precioso, onde a abundância de peixes estava ali. Eu fui a Israel num certo tempo e pude navegar ali num barquinho, onde umas 20 pessoas estavam ali num barquinho, e aquele homem que estava conduzindo aquele barquinho estava nos contando aquela história em que um dia o mar ficou revolto e os discípulos ficaram com medo e gritaram pedindo socorro a Jesus. Quem olha para a Galileia estando ali até fica pensando como foi que aconteceu um vento tão poderoso que fez com que aquele barco pudesse quase ir a pique. O texto diz que o barco se enchia. Aí você vai notar, enquanto você está transitando, que o mar da Galileia é um mar calmo. Mas naquele dia, os discípulos precisavam de uma lição poderosa de Jesus, e foi exatamente assim que a natureza reagiu para que Jesus pudesse deixar uma lição preciosa para os seus discípulos. Meus irmãos, nós vamos ver que o mar da Galileia também dá uma grande cooperação ao Rio Jordão. O Rio Jordão é uma faixa em que aqui no Brasil, se nós fôssemos olhar ou rever alguns rios que o Brasil tem, o mar da Galileia, o Rio Jordão é um rio estreito e pequeno. Ele não alcança essa faixa total dos 64 quilômetros. Mas também é um rio que, apesar de receber um pouco de água lá de parte da Galileia, ele também consegue desaguar no Mar Morto, que é exatamente uma faixa de terra e de mar também, onde a vida se apagou. Lá no Mar Morto não existe absolutamente nada. Se você colocar um navio ali dentro do Mar Morto, dentro de poucos anos o seu casco será comido, destruído. Não existe nem sapos ali naquela água, nem também nenhum tipo de vida. Para a gente ter uma ideia como o Mar Morto é que ali, se porventura você tentar mergulhar, não consegue,
porque suas águas são tão salgadas que não dá para você afundar. Então quem não nada, não tem problema nenhum no Mar Morto, é só ficar de papo para cima. Porque se ele colocar a cara dentro d'água, ele vai sofrer muito, porque a água é tão salgada que as pessoas não vão suportar no rosto a sua densidade, e para que você recupere a vista, você vai levar horas lavando o rosto por causa da densidade do sal. Então a Galileia, meus queridos irmãos, traz estas coisas que chamam a nossa atenção, e ela se torna de fato muito histórica, porque quando a gente consegue desenhar a Galileia, a gente vai ver que sua geografia também chama a nossa atenção. Mas a principal coisa que a Galileia nos traz são as suas histórias. Quando a gente vai para o ministério de Jesus, uma infinidade de coisas estão registradas nos 4 evangelhos acerca desta região tão abençoada que Jesus desenvolveu parte do seu ministério ali. Meus irmãos, a Galileia também compreende 2 preciosas faixas de terra nesses 64 quilômetros. A Galileia alta e a baixa. Na alta estava exatamente o povo mais conceituado, de dinheiro, que tinha posição. Lá na parte baixa estava aquela gente que não conseguiu se destacar de fato dentro de uma ação política ou social. Mas a parte baixa era mais privilegiada, porque a parte baixa era onde, e ainda hoje o é, tem alguns filamentos d'água vindo exatamente lá do Mar da Galileia e traçando toda aquela trajetória a fim de fazer com que ali a prosperidade também tenha seus efeitos. E a gente vai descobrir, meus irmãos, que lá na região da Galileia, a maior parte da sua região baixa tem alguns filetes d'água, alimentando assim algumas pedras calcárias que produziam um certo lodo, e que este lodo alimentava uma boa parte das árvores que ali nasciam. Foi neste quadro que Jesus contou a parábola em que a gente pode sentir de fato como ele escolheu esta terra para representar exatamente as qualidades reais da evangelização no mundo inteiro a partir dele próprio. E a gente vive esta linda história dizendo que a parábola do semeador é uma das mais ricas para ensinar a igreja, para dizer à igreja o que deve fazer mediante tudo aquilo em que a gente muitas vezes passa, meus irmãos, a refletir. Vamos agora pensar. O texto diz: o semeador saiu a fazer o quê? Vamos falar, irmãos. O semeador saiu a semear. Quem era esse semeador? A Bíblia não diz o nome. A Bíblia não diz, meus queridos irmãos, o lado social deste semeador. Mas a gente começa a interpretar. Quando a Bíblia diz assim, o semeador, está falando de alguém que escolheu uma ocupação. Está falando de alguém que tem agora um compromisso de fazer alguma coisa. E o seu compromisso é semear. Nós, os nordestinos, sabemos muito bem o que significa isso. Semear é aquele sujeito que olha exatamente para as estrelas, que olha o tempo, estuda quando vai chover e quando não vai, porque ele conhece as estações, ele vai no campo, ara o campo, não é? Dependendo dos materiais que ele tem. Se ele tiver máquinas, ele vai fazer esse trabalho com máquinas. Se ele tiver cavalos ou burros, ele vai fazer esse trabalho com burros. Ele coloca uma determinada pá no chão, que vai exatamente fresando a terra, vai
arando a terra, vai levantando a terra, preparando a terra para que em seguida ele espere a chuva e consequentemente ele saia em tempo hábil lançando a sua semente. Então Jesus está nos dando uma lição preciosa aqui. É que quando ele fala assim, o semeador saiu a semear, ele está dizendo que alguém assumiu o compromisso de fazer um trabalho que na realidade não é feito por todas as pessoas, mas é por aquele em que já se adaptou, em que confia e sabe exatamente que o seu trabalho é um trabalho abençoador. Repito, o semeador é exatamente aquele indivíduo que tem um trabalho abençoador. Mas o semeador é muito solitário. Geralmente o semeador está fazendo esse tipo de trabalho ou sozinho, ou com uma, duas, três pessoas, dependendo do espaço do terreno que lá está. Mas individualmente ele é muito aquele indivíduo que está vivendo ali sozinho. Você, Rocha, que já morou muitos anos no sertão, sabe muito bem disso, não é? O semeador pega o seu bisacozinho, enche de grãos e vai soltando naquelas covas, naqueles buraquinhos, e em seguida vai puxando com o pé a terra e cobrindo aquela semente. Mas curiosamente, queridos, o texto diz que o semeador saiu a semear, mas não cobriu a semente. Ele saiu jogando a sua semente na beira do caminho. Na beira do caminho todo mundo passa, não é verdade? Na beira do caminho é um lugar que todo mundo passa. Quem na verdade conhece, mora na região, vai passando por ali. E se vai passando e a semente está no chão, o que é que ele vai fazer? Pisar. Porque ele não vai ter o cuidado de pegar aquelas sementes e ir juntando cada uma e jogando numa daquelas covas. Ele vai e pisa. Sabe por quê? Porque ele já sabe, ele já deduz que outras sementes já foram colocadas nas covas. Ele deduz isso. Mas imagine, pois, aqueles que passaram pelo caminho, o que poderiam ter pensado acerca daquele homem que foi deixando as suas sementes à beira do caminho. Esse sujeito não era inteligente. Alguns diriam, ele desperdiçou o tempo dele. Por outro lado, ele não valorizou a semente, ele jogou aí a semente. Estas poderiam ser as conjecturas que se fariam a respeito daquele homem em poderem ver aquelas sementes que estavam ali à beira do caminho. Então as sementes foram pisadas e as aves, aproveitando aquelas que eram vistas, elas comeram. E a gente, meus queridos irmãos, logo imagina, por que este homem agiu desta maneira? Pegou a semente e colocou à beira do caminho. Primeiro, a semente vista era, meus queridos irmãos, aquela em que poderia impactar tantos quantos passassem ali, criando várias ideias a respeito do trabalho do semeador. Então, todos os comentários foram feitos a respeito do trabalho do semeador, e a minha dedução é que alguns não valorizaram esse trabalho e simplesmente pisaram a semente. Jesus lá na frente diz que a semente é a palavra, e a gente já começa a ter uma resposta. Muitos homens pisam a palavra, muitos homens desprezam a palavra, muitos homens simplesmente não dão nenhuma importância à palavra, chutam, jogam longe, cobrem de areia, desprezam, e muitas vezes a culpa cai em quem semeou, mas não é. Se a palavra vem ao coração de alguém, então, meus queridos irmãos, a palavra, ou este indivíduo tem o dever de valorizar a palavra. Por isso que lá no fim da parábola está escrito: quem tem ouvidos,
ouça. Isto quer dizer, quem atenta para a importância da palavra vai certamente ouvi-la. Quem atenta para a importância da palavra certamente vai dizer: eu quero um pouco dela. Mas o texto diz que o semeador continuou fazendo o seu trabalho. A igreja sempre faz esse tipo de trabalho. A gente vai semeando. Como na realidade nós não estamos aqui no sítio, você vai na casa de alguém e fala de Jesus, você vai no ônibus e fala de Jesus, você encontra alguém na rua e fala de Jesus. Esta é a beira do caminho, em que você está na primeira oportunidade, estar exatamente na rota em que alguém está ali para lhe ouvir, e você vai falando. Mas como é beira do caminho e o trabalho tem que ser rápido, muitos nem lhe dão atenção. Muitos não lhe dão atenção. Eu era seminarista lá em Recife e aprendi a tocar, não como Luzimar, né? Mas aprendi a tocar sanfona. Aí o que era que eu fazia? Eu ia para um ponto do ônibus, levava a sanfona e começava a tocar. Aí o povo ia chegando e tal, e eu ia tocando e cantando. Tinha um megafone, eu botava aqui pendurado no pescoço e haja falar de Jesus e cantar e tal. Quando o ônibus chegava, todo mundo ia embora, eu ficava só. Era a beira do caminho. Ninguém ficava ali, todos iam para suas atividades e eu ficava só. Mas eu aprendi uma coisa: aquilo que alguém, o pouco que alguém ouviu, servia. Eu aprendi um pouco, que o pouco da semeadura que alguém aprendeu ali, servia. É tanto que o texto diz: as aves dos céus comeram, e alguns pisaram, mas rocha. Imagine bem que os pássaros são os principais semeadores de grandes árvores, porque eles comem as sementes e em seguida os seus dejetos fazem com que outras árvores nasçam e sejam imponentes. Então, queridos, o trabalho da evangelização não se perde em nenhum momento. A gente muitas vezes não vê o resultado, mas os olhos de Deus lá em cima estão vendo a semeadura, e certamente um dia esta semeadura vai aparecer para a honra e glória do seu santo nome. O texto ainda diz que o semeador pegou a semente e jogou nas pedras. Eu disse aos irmãos que a água corria na segunda fileira, lá embaixo, que era 2 faixas. A água corria e lá estavam as pedras calcárias e o limo, e o lodo estava lá embaixo. O lodo é responsável para trazer um pouco de nutrientes, e a semente nascia ali. Mas era o quê? Entre as pedras. E pedra, meus queridos irmãos, para a semeadura, representa a dureza do coração dos homens, não é? Mesmo a semente sendo boa, mesmo Deus colocando a água para que ela nasça, mas os homens recusam. É o coração de pedra. E a Bíblia está nos dizendo, meus queridos irmãos, que o coração de pedra, ele precisa amolecer. Isto é, se as raízes de Deus não crescerem ali, sabe o que é que vai acontecer? A semeadura não vai ter grande progresso, mas ela não deixou de ser feita. Há uma coisa interessante a gente observar: não podemos deixar de fazer a semeadura, mesmo encontrando alguns corações de pedra. A Bíblia diz que mesmo assim a semente nasceu. A gente precisa entender, meus queridos irmãos, que o pouco resultado da semeadura é para a glória de Deus. Eu não devo esperar grandes resultados em determinados meios, mas porém eu não devo desistir dizendo que não vai ter resultado. Eu devo acreditar que vai sim ter resultado, que Deus vai fazer com que ali cresça, abençoe vidas. E se esta semente chegar a morrer, não foi culpa do semeador,
foi o coração duro que não permitiu absolutamente o prosseguimento do crescimento da palavra de Deus no seu coração. Mas vem o terceiro lugar. A Bíblia diz que o semeador semeou no meio dos espinhos. Dá-nos a entender que este homem gostava de coisa difícil. Semeou na beira do caminho, as aves vieram, comeram, os homens pisaram e tal. Que coisa difícil. Ele semeia entre as pedras simplesmente não tinham nutrientes suficientes e as árvores morreram. E agora ele inventa de semear no meio dos espinhos. Quando a gente ler a resposta de Jesus, o ensino de Jesus sobre isso, está falando das aflições. Tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador, mas a família pressiona, os amigos perseguem, algumas pessoas tratam com zombaria. Há muitas dificuldades às vezes nos lares destas pessoas e elas passam a sofrer. Os espinhos estão espetando elas, os espinhos estão causando as dores nelas, os espinhos estão tirando o oxigênio delas, e elas não vão crescer por muito tempo, porque elas ainda, meus queridos irmãos, não chegaram de fato a serem realmente a boa terra. Mas o semeador não disse absolutamente: eu não vou fazer isto nessa terra difícil. Eu olho para um casal que nós temos lá de Pombal, que está evangelizando lá no Amazonas, dentro dos igarapés do Amazonas. Donária e o Eduardo estão lá, não é? É bem possível que eles estejam nos assistindo agora. Agora, os irmãos, imaginem, pois, você deixar todo o conforto. Aquele rapaz é de uma grande cidade, não é? Lá em São Paulo, e Donária é lá de Pombal. Viveu exatamente uma vida de prosperidade, uma vida abençoada ali naquela cidade, e os dois se encontram e decidem ir para o Amazonas fazer um dos trabalhos mais difíceis. Aqueles moços já pegaram dengue, malária e tudo, eles têm um filhinho. Irmãos, que sacrifício tremendo. E quando foi no concílio que estávamos falando com aqueles irmãos lá na reunião do conselho de pastores, tudo aquilo que eles nos disseram eram palavras de estímulo, como que dizendo: os mosquitos não vão fazer com que a gente desista, a malária não vai fazer com que a gente entristeça o coração. Quando o menino adoece, a gente tem que viajar quilômetros dentro de um barco para chegar num doutor, e às vezes o doutor vem lá do Paraguai, vem lá de Cuba, não sei de onde, e é um problema medonho. Mas eles disseram o seguinte: prazerosamente nós estamos semeando dentro d'água e acreditamos que a semente que o Senhor nos deu, ela vai crescer para a honra e glória do seu santo nome. Como eu fiquei feliz em saber que Donária e Eduardo estão ali, meus queridos irmãos, vivendo já há anos uma realidade do desafio de uma vida de semeador. Mas o texto termina dizendo o seguinte: que ele semeou na boa terra. E a pergunta é essa: por que ele não escolheu logo a boa terra? Meus irmãos, quem fala de Jesus não deve absolutamente escolher gente boa. Deve escolher gente má, pecadora, que precisa de Deus. Não deve escolher santos para falar de Deus. Deve escolher gente perdida. Gente que de fato tem o seu coração cheio de máculas, cheio de problemas, cheio de adversidades. Sabe por que então ele fez os 3 trabalhos inicialmente, com todas as dificuldades, mesmo quem sabe merecendo censura? Ele fez exatamente porque ele acreditava na semente. O que a igreja precisa fazer é acreditar
na palavra de Deus. É a palavra de Deus quem converte. É o Espírito Santo quem vai lá e molda a pessoa, convence a pessoa, né? É a palavra de Deus quem vai fazer a transformação na vida da pessoa. E o semeador acreditava tanto na semente que para ele não importava o lugar que a semente caísse. Ele simplesmente continuou acreditando na semente. Mas quando a gente diz assim, ele lançou a sua semente na boa terra, ele não fez isto, meus queridos irmãos, para provar a inversão do seu trabalho. Agora eu soube escolher. Não, ele não fez isso. Ele semeou e a terra que deu o fruto é que era boa. Ele não escolheu já sabendo que a terra era boa. Às vezes a gente diz assim, fulano de tal é fácil para falar de Jesus para ela. Um exemplo, eu passei mais de 30 anos falando do evangelho a meu irmão. E todas as vezes que eu falava com ele, ele concordava. Oh, que terra boa, né? Todas as vezes que eu falava de Jesus para ele, ele concordava. Meu irmão passou a ser dizimista sem ser crente. Meu irmão levava a família para a igreja e ficava do lado de fora, ouvindo o evangelho, isso durante 30 anos. E eu achava isso maravilhoso, mas um dia eu despertei. Porque até então, ele não dava nenhum indício de que aceitaria Jesus como seu Salvador. Ele acreditava em Jesus, acreditava na igreja, amava as coisas que lá estavam, levava a esposa, levava a família, mas não queria muita coisa com Deus. Quando nós observamos tudo isto, aí a gente vai entendendo como o reino de Deus é tão prático, é tão glorioso, é tão essencial para a vida do homem, que a gente vai mais além. Aí num determinado dia, eu disse assim, meu irmão, é o seguinte, eu já estou com certa idade, você também tem quase 10 anos a mais do que eu. Na escala da vida, é claro que você vai morrer primeiro do que eu. E se você morrer antes do que eu, você já sabe para onde vai, que eu já lhe expliquei. Ele ficou com isso na cabeça. Eu cheguei em Natal, minha cunhada disse assim, Samuel, eu tenho uma novidade para lhe dizer. Eu estava na igreja orando, e o pastor fez um apelo, um bocado de gente aceitou Jesus, e eu fiquei ali de olhos fechados, orando, dizendo, Senhor, salva o meu marido, vai lá em casa, falar com Natanael, faz com que ele desperte, ele reconheça o evangelho como meio de salvação. Quando eu abri os olhos, ele estava lá na frente. Foi isso que minha cunhada disse. Ele não estava em casa quando ela estava orando, ele já tinha vindo para a igreja e estava lá na frente aceitando Jesus como Salvador. A palavra tem poder, irmãos. A palavra é essencial. A palavra tem durabilidade. A palavra não morre. A palavra não morre. A gente tem que pensar nisso. A nossa missão é sagrada. Você encontra alguém de sua família que lhe critica, fale de Deus. Alguém que vai dizer você está perdendo tempo, fale de Deus. Não queira convencer ninguém. O terreno é difícil, mas a semente é boa. O terreno é complexo, mas a semente tem o seu poder. Ela não deixou de nascer entre os espinhos e também na pedra. Ela não deixou de nascer. Mas um dia, boa terra, a semente nasceu e produziu a 100 por 1. Agora vamos fazer uma analogia, presbítero Rocha. É que ele certamente recebeu a crítica, porque já um bocado de semente havia sido semeado e não tinha resultado bom. Agora, quando estes observadores olham para o resultado da última semente que ele lançou, a Bíblia diz que ela produziu a 100 por 1. Isto quer dizer, meus queridos irmãos, que o reino de Deus não sai perdendo. O reino de Deus não é diminuído de maneira nenhuma quando encontra as suas dificuldades.
O reino de Deus é abundante. Quando o reino de Deus entra num coração, a Bíblia diz: vale mais um homem mais do que o mundo inteiro. Pense nisso. E quando a gente faz o trabalho, nós vamos conquistando vidas que vão também se tornando emissários de Deus, eminentemente pessoas cujo coração Deus vai fazer flamejar, isto é, vai haver fogo do céu, vai haver graça de Deus abundante nesta vida, que reconhece que é o reino de Deus, em que traz felicidade, traz libertação, traz paz, traz salvação, traz alegria, traz tudo de bom para a vida do homem, para a vida de sua família. Portanto, semeie. Semeie. Você pode dizer: eu não sei. Então eu vejo que o homem saiu jogando a semente, e ele, talvez, alguém disse: é alguém que não sabe. É alguém que não sabe semear. Joga a semente na beira do caminho, é alguém que não sabe. Mas faça. Mesmo que você acha que não sabe, faça. Faça, porque a semente tem o poder dela. Ela não vai depender absolutamente se você sabe ou não sabe. Ela é quem tem poder. Deus nos abençoe.